Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Está no ar o Jornal Band Minas com as principais notícias que são destaque no estado nesta quinta-feira, hoje 10 de janeiro de 2019. Ônibus mais caros em Contagem a partir de hoje. Reajuste de 7% pegou muita gente de surpresa e está pesando no orçamento. Celulares furtados. O crime cresceu cerca de 20% em BH no ano passado. Vans escolares em teste. Veículos passam por vistoria na capital para garantir segurança no transporte dos alunos. Os perigos da superexposição à tecnologia. Meninas são 2 vezes mais propensas que os meninos a sofrer com a depressão. Chuva de aranhas invade o céu de Minas Gerais. E tem ainda as dicas para o fim de semana, música, filmes e diversão. Mais informações sobre estas e muitas outras notícias a partir de agora. Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã de hoje na BR-381 em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava carregado com pedras de mármore que caíram sobre o carro. O condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Usuários do transporte coletivo de Ribeirão das Neves e de Contagem, na Grande BH, já estão pagando mais caro pela passagem. A tarifa dos ônibus municipais de Contagem foi reajustada em 7%. E agora custa R$ 4,35 pelo cartão Ótimo e R$ 4,50 no dinheiro. Os 310 ônibus que pertencem a 48 linhas em Contagem amanheceram com o preço da tarifa já reajustado. A passagem que custava R$ 4,05 passou para R$ 4,35 se o usuário pagar no cartão Ótimo e R$ 4,50 se pagar em dinheiro. O aumento pegou Jonathan de surpresa. Não, eu não sabia. Eu não costumava vir de ônibus não, mas hoje eu tive que vir. Acabou sendo pego de surpresa. Acabei vindo de surpresa, né? Fazer o quê, né? O reajuste em Contagem deveria ter entrado em vigor nesta quarta-feira, mas um problema na publicação do Diário Oficial da cidade acabou atrasando o início da cobrança. Para Juliene, os 7% de aumento vão pesar no bolso, já que a vendedora depende do transporte coletivo para trabalhar e para passear. É um pouco complicado, né? Porque você vai juntando, se for ver no final do mês, é bem pesado, né? Quando você está indo trabalhar, até que vai porque vai da empresa, mas quando você está indo passear, fica bem pesado. Alguns passageiros acreditam que o preço não condiz com os serviços prestados pelas empresas. Eles alegam a falta de cobrador e a situação atual dos ônibus. Tudo cai nos pedaços, tudo um lixo. Segundo a Prefeitura de Contagem, as empresas firmaram o compromisso de renovar a metade da frota. Além disso, elas devem instalar GPS e Wi-Fi gratuito em todos os ônibus e concluir um aplicativo que promete informar os usuários sobre horários, linhas, itinerários e outros serviços. Outra cidade da região metropolitana de Belo Horizonte que também apresentou reajustes nas passagens foi Ribeirão das Neves. Por lá, o valor que era cobrado de R$ 3,85 passou para R$ 4,25. Uma alta de 11%. Estamos frustrados, né? Porque a passagem está muito cara. Eu saio de Ribeirão das Neves para vir para o centro de Contagem. Então são 3 passagens. Então, assim, um absurdo. E neste momento acontece um protesto na Praça 7, no hipercentro da capital, contra o aumento das tarifas em Belo Horizonte. A repórter Vanessa Anício está no local e traz as informações para a gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Lu. Boa noite você que acompanha o Jornal Band Minas. Nós estamos ao vivo aqui, direto da Praça 7, né, hipercentro mesmo, de Belo Horizonte, onde acontece a concentração para essa manifestação contra o aumento de 11% na tarifa de ônibus aqui em Belo Horizonte. De acordo com a BH Trans, cerca de 1,4 milhões de pessoas utilizam o transporte coletivo durante a semana. No sábado, cerca de 660 mil pessoas. Bom, a tarifa hoje ela está a R$ 4,05, mas de acordo com um estudo feito pelo movimento Tarifa Zero, o ideal seria R$ 3,45. Com o aumento, a passagem vai para R$ 4,50.
O Ministério Público de Contas de Minas Gerais vai investigar a auditoria do transporte coletivo. O inquérito foi instaurado nessa quarta-feira, determina que o prefeito Alexandre Calil forneça cópia da licitação que contratou a empresa responsável pela auditoria e ele tem que apresentar também o relatório final desses trabalhos. A Prefeitura de Belo Horizonte afirma que ainda não foi notificada. Sendo notificada, ela terá 15 dias para prestar todos esses esclarecimentos. Ok, obrigada, Vanessa, pelas informações. Boa noite para você. E ainda falando sobre transporte público, o metrô de Belo Horizonte apresentou uma falha durante o início da tarde de hoje, né? Que susto! Os passageiros foram orientados a permanecer nos vagões e, por causa do calor, uma mulher passou mal dentro da composição e precisou ser socorrida pelo SAMU. De acordo com a CBTU, o trem parou entre as estações Calafate e Gameleira, na região oeste da capital. O reboque foi acionado e retirou o trem estragado da linha. O metrô de BH voltou a funcionar normalmente ainda durante a tarde de hoje. O furto de celulares está entre as ocorrências mais registradas pela Polícia Militar em Belo Horizonte no ano passado. De janeiro a novembro, foram mais de 16.700 furtos de smartphones, aumento de 20% no comparativo com o mesmo período de 2017. Em maio do ano passado, o celular da Luciane foi furtado. Ela estava em um bar na região centro-sul da capital quando o ladrão aproveitou um momento de distração da psicóloga. Aquele dia, fatalmente eu fui conversar com a minha amiga. Acho que houve uma distração minha e a hora que eu olhei novamente para a mesa, ele não estava lá. Luciane ficou desorientada e não conseguiu identificar o autor, já que o furto ocorre de forma silenciosa, sem agressão ou grave ameaça, diferentemente do assalto. Para a psicóloga, além do prejuízo material, o furto do aparelho trouxe vários outros transtornos. As senhas do banco, os acessos às redes sociais realmente que eu deixo aberto. Ninguém se preocupa com... Eu estava com senha, então a gente não se preocupa com isso. Mas assim, e-mails, o trabalho, tudo que a gente carrega no telefone, a minha preocupação maior foi essa. Esta modalidade de crime cresceu nos últimos anos. A facilidade de revender o aparelho acaba tornando o celular um dos alvos preferidos dos ladrões. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, de janeiro a novembro do ano passado, foram registrados 16.791 furtos a celulares em todo o estado. Esses números são 20% maiores que os registrados no mesmo período do ano anterior. A Polícia Militar tem promovido ações de prevenção e combate a este tipo de crime. Segundo a corporação, mais de 20 mil aparelhos foram recuperados das mãos dos bandidos em 2018. Mas, para evitar que os números continuem aumentando, as ações constantes da PM precisam ser acompanhadas de atitudes preventivas também dos cidadãos. A principal dica é não manusear esse aparelho celular em grandes aglomerações. Aquela mensagenzinha de WhatsApp, ela pode esperar um pouco para ser passada em um ambiente mais seguro. E a outra também é, durante o movimento na rua, não carregar esse celular em locais muito visíveis, que chamem a atenção. É durante as férias escolares que muitos pais procuram pelo transporte que vai levar os filhos até a escola, não é mesmo? Mas antes de contratar o serviço, é importante verificar se o motorista, no caso, é autorizado e ainda se o veículo passou por aquela vistoria da BH Trans. Mais de 400 itens são avaliados e só se tudo estiver dentro dos padrões é que o carro é liberado para o trabalho. Checa um item aqui, confere outro ali. Farolete, farol alto, farol baixo. As regras estabelecidas pelo Detran começam a valer quando se inicia o período escolar. O objetivo é garantir segurança e conforto para os estudantes. Mas para que a van tenha condições de transportá-los, uma série de exigências tem que ser cumpridas. A janela ela não pode abrir mais do que 15 centímetros, a porta não pode abrir pelo lado de dentro e os cintos têm que estar em pronto uso para que todas as crianças possam utilizar. No ano passado, 5.203 vistorias foram realizadas e pouco mais de 31 mil irregularidades foram constatadas. De acordo com a BH Trans, uma van com 12 crianças pode representar até 11 veículos a menos na porta da escola, aliviando o trânsito,
principalmente em horários de pico. A cada vistoria, pouco mais de 400 itens são avaliados. Se tudo estiver dentro dos padrões, um selo é colocado no para-brisa do veículo, o que pode auxiliar os pais quanto à legalidade do transporte contratado. A condução da van sem o porte de autorização caracteriza infração grave, sujeita a penalidades de multa e retenção do veículo. Além disso, o proprietário que não corrigir os problemas detectados durante o procedimento fica impossibilitado de atuar. Dependendo da gravidade do problema, o transportador ele não recebe autorização de tráfego para trabalhar. E isso aí já é para ele uma penalidade. E caso o item for um item leve, ele recebe uma autorização provisória de 15 dias para apresentar essa situação regularizada. Segundo o Detran, uma portaria é liberada de julho a outubro para que os proprietários se cadastrem para realizar a vistoria. O contrato para a prestação de serviço é feita entre os pais dos alunos e os proprietários das vans. A cada 6 meses a gente tem certeza que nosso carro está passando por um cunho avaliativo sobre a qualidade em que se encontram as peças de segurança, manutenção periódica e preventiva. A importância maior é a fiscalização para a regularização de todos os veículos. Um incêndio atingiu uma casa nesta tarde em Santa Bárbara do Tugúrio, região central do estado. As chamas se propagaram rapidamente e destruíram uma área onde os proprietários faziam fabricação de chips de bananas. Fritadeiras e todo o equipamento do local foram queimados. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo, mas antes da chegada dos militares, o dono do imóvel tentou apagar as chamas e ficou gravemente ferido. Ele foi encaminhado para o hospital de Barbacena. E uma imagem curiosa, registrada em todo o Espírito Santo do Dourado, é uma cidade lá no sul de Minas, tem chamado a atenção, viu, nas redes sociais. É a chamada chuva de aranhas. O fenômeno ocorre principalmente no verão, quando os aracnídeos constroem longas teias para capturar presas. Olhando rapidamente, você consegue identificar o que são estes pontinhos pretos? Que tanto de aranha, olha, nuvem, chuva de aranha. Você não ouviu errado não, são aranhas, é isso mesmo, centenas delas juntas numa teia gigante. O fenômeno foi gravado neste sítio, em Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas Gerais, e viralizou na internet. Eu não tenho medo não, eu filmei elas de pertinho também, e a gente não ficou com medo não, eu achei linda a natureza, né? A gente admirar a natureza é muito bom, né? É gostoso, né? A cena, por incrível que pareça, é comum, não nas grandes cidades, mas sim em áreas rurais. As aranhas que aparecem no vídeo são dessa espécie aqui, a Paravixia abistriata, uma das poucas no mundo que tem hábitos sociais, o que ajuda a explicar este fenômeno. Elas fazem longas teias, né? Elas armam redes de teias para caçar o alimento, insetos. Como a teia ela é muito fina, você não consegue distinguir ela muito bem. Então, o que você vai ter impressão é de que aquele mundo de aranhas, tem uma chuva de aranhas, né? Você acha que elas estão flutuando ali. Esta época do ano, com o calor e a umidade, é mais propícia à chuva de aranhas. E caso você trombe com alguma por aí, não precisa se desesperar. O veneno da espécie não causa graves problemas. Inclusive, numa certa maneira, dá até para apreciar a vista. Você precisa de apreciar, né? Porque é um fenômeno muito bonito de se ver, né? Foi enterrado hoje Oscar Gonzalez Quevedo Bruzan, de 88 anos, mais conhecido como Padre Quevedo. Ele morreu na última quarta-feira aqui em Belo Horizonte em decorrência de complicações cardíacas. Durante a manhã, amigos e familiares velaram o corpo do religioso na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, no bairro Planalto, aqui em BH. Padre Quevedo era jesuíta da Espanha, que se naturalizou brasileiro e ficou nacionalmente conhecido por participar de programas de TV desvendando supostos mistérios sobrenaturais. Atuou como professor universitário e foi diretor do Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Desde 2012, Padre Quevedo vivia aqui, na capital mineira, onde cuidava da saúde.
As mulheres são responsáveis por 85% das tarefas domésticas no país e fazem 4 vezes mais serviços em casa do que os homens. Os dados são de uma pesquisa da Universidade Federal aqui de Minas Gerais e também apontam que se esse trabalho fosse remunerado, representaria quase 11% do PIB, o Produto Interno Bruto do país. Os homens que encaram as tarefas domésticas ainda são minoria no país. Em casa só não faço nada. Minha esposa trabalha 8 horas diárias, né? Então, chega em casa por volta de 6h30, 7 horas mais ou menos e faz esse serviço todo, né? Que lava, passa, cozinha. Qual que é a desculpa que você mais dá para ela? Trabalhei, cansei, tô com a cabeça estourando. A dupla jornada com trabalho dentro e fora de casa faz parte da rotina desta servidora pública. E ela até pede ajuda do marido. Perceber o que está faltando, o que tem que fazer, olhar que o lixo está cheio, tem que tirar, ver o que está faltando na cozinha, que precisa comprar, isso aí é a mulher. É o machismo que impera até hoje na nossa sociedade, né? A Maíra trabalha o dia todo como administradora de empresas e antes de ir para casa ainda pega os 2 filhos na escola. Quando chega, não dá para descansar. Enquanto as crianças comem o lanche, ela começa a arrumar a casa. Mas os meninos querem atenção e a mãe para de brincar com os filhos. Na primeira oportunidade, escapa para a cozinha para deixar a janta pronta. São 14 horas nesse ritmo. Eu chego no meu final do dia exausta. Só tomar um banho, relaxar e dormir mesmo. As mulheres são responsáveis por 85% das tarefas domésticas. Se esses afazeres fossem remunerados, representariam quase 11% do PIB brasileiro. Os dados são de uma tese de doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo o estudo que tem números do IBGE como base de pesquisa, enquanto um homem de 30 anos realiza 1 hora de serviços domésticos por dia, uma mulher da mesma idade faz 4 vezes mais. E para dar conta de tanto trabalho, o levantamento mostra que seriam necessários 8 milhões de empregados domésticos no país. Uma rotina que poderia ser menos pesada se os homens colaborassem mais. Eu gostaria que ele fosse muito proativo, que ele começasse a querer fazer algum trabalho doméstico, né? Que é o que ele não gosta muito. E veja a seguir, a saída do jogador Arrascaeta do Cruzeiro levanta uma polêmica, viu, sobre a ética no futebol. De janeiro a novembro do ano passado, mais de 44 mil furtos a estabelecimentos comerciais foram registrados em todo o estado. Diante dos casos, comerciantes investem em itens de segurança. A mulher de blusa estampada pega a peça de roupa, coloca em cima da arara e sinaliza para a amiga. Em seguida, a mulher de vestido branco se aproxima e guarda a roupa em uma bolsa. Nestas outras imagens, o rapaz de calça azul guarda um short dentro da sacola preta. A proprietária da loja, que preferiu não se identificar, afirma que casos de furtos ao estabelecimento são comuns. Ano passado foi 4 furtos que a gente conseguiu ver, perceber que roubaram. E esse ano, o que você já contabilizou? Até o dia 6, 2 furtos. E os 2 a gente conseguiu pegar, sendo que o primeiro, a moça foi tentar, pediu ela, né, para tirar da bolsa, ela não quis, ela tentou sair da loja, ela segurou a bolsa dela e a menina mordeu a mão dela. Mordeu, ficou roxo, isso. Aí a viatura estava passando, a gente chamou a viatura pegou a moça, levou a gente para a delegacia e ficamos lá o dia todo. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, de janeiro a novembro de 2018, foram registrados mais de 44 mil casos de furtos a estabelecimentos comerciais em todo o estado. Só em Belo Horizonte foram 10.194 ocorrências, uma média de 900 casos por mês e 30 furtos por dia. Tentando diminuir a incidência desse tipo de crime, a Polícia Militar tem aumentado a vigilância nas ruas, com mais viaturas, mulheres e homens.
principalmente em áreas comerciais. O crime de furto, muitas das vezes, ele é praticado pela ausência de vigilância da vítima ou distração e a disponibilidade do bem. Então, as dicas de autoproteção são muito importantes, é uma via de mão dupla. A Polícia Militar executa o trabalho policial e o proprietário deve manter os cuidados com o bem adequado. A proprietária da loja furtada já investiu mais de R$5 mil em segurança para o estabelecimento, que é alugado. Diante do prejuízo, fica o sentimento de insegurança e frustração. Isso não intimida o ladrão, isso somente te dá uma certeza do que você foi roubado, entendeu? Mas infelizmente não intimida. A gente fala agora de futebol. O Atlético acertou hoje a contratação do meia Vinícius, que jogou pelo Bahia na última temporada. Ele é o 5º jogador que chega à cidade do Galo para reforçar o elenco neste ano. O contrato com o Galo tem duração até 2020. E a novela da venda do uruguaio Arrascaeta rendeu discussões no mercado do futebol. O jogador foi comprado pelo Flamengo por cerca de 15 milhões de euros. Mas a saída do Cruzeiro não foi amigável. No dia 3 de janeiro, Arrascaeta desembarcou em Belo Horizonte para se reapresentar ao Cruzeiro e dar início à pré-temporada. No mesmo dia, o empresário do jogador foi à Toca da Raposa com uma proposta do Flamengo de 50% dos direitos do atleta. Após uma reunião, o meia uruguaio deixou o CT e não treinou mais. A diretoria, então, aplicou multas por cada dia de ausência e se pronunciou contra a atitude do rubro-negro carioca e de Daniel Fonseca, empresário de Arrascaeta. Ele foi muito ríspido com o Cruzeiro, levou o jogador embora, o jogador não representou aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro tem comando. Ninguém vai chegar aqui e tirar jogador do Cruzeiro sem que o Cruzeiro não tenha interesse pela proposta. Nós estamos aqui para ganhar títulos. Nós não estamos aqui para ser banco, vender jogador e ganhar dinheiro, não. Para o Cruzeiro, a diretoria do clube tinha que ter sido procurada antes do representante do jogador. Roberto Tibúcio é empresário de atletas há mais de 30 anos. Na visão dele, o que o Cruzeiro chama de aliciamento ao Arrascaeta por parte do Flamengo é prática comum. A definição final parte dos jogadores com os empresários e aí uma relação direta com as direções de futebol de cada clube. Já para este advogado especialista em direito desportivo, em uma negociação envolvendo clubes, procurador e jogador, extrapolar a boa-fé pode ser o limite entre o certo e o errado. As partes têm que agir com boa-fé. Então, qualquer ato que eu pratique visando de alguma forma obter uma vantagem ou um diferencial, ofertar uma vantagem que possa influenciar uma parte ou outra nessa decisão, ela é ilícita e ela é irregular. Ao que parece, é difícil chegar a uma conclusão do que é permitido ou não. A relação entre os clubes é meio que um toma lá da cá. Faço com os outros, mas não gosto que façam comigo. O clube que reclama hoje, amanhã está sendo acusado da mesma postura. Então, os clubes brasileiros deveriam ter entre eles mesmo esse respeito entre todos e caso assim fosse, nós não veríamos essas situações. No caso de Arrascaeta, a novela terminou com uma negociação mais cara entre clubes brasileiros. 13 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. E ele jogará agora pelo Flamengo. Uma pesquisa relacionou o uso excessivo de mídias sociais com sintomas depressivos. O estudo constatou que a superexposição à tecnologia é prejudicial principalmente para as meninas, que são 2 vezes mais propensas que os meninos à depressão. Em qualquer lugar que tem adolescente, tem gente de olhos atentos nos smartphones. A maioria do nosso dia, principalmente agora nas férias, a gente sempre está muito no celular. A internet é muito presente na nossa vida ainda. Eu mexo no Instagram, eu jogo. A gente olha muita rede social, a gente mexe no WhatsApp, a gente olha Instagram, a gente olha tudo. A Clarice não consegue ficar sem checar as redes sociais. Acessa seus perfis várias vezes ao dia. Pesquisar maquiagens, blogueiras, eu gosto bastante. Às vezes a gente olha uma coisa de comédia também, uns posts, então é muito legal. Mas toda essa conectividade pode trazer problemas. É o que mostrou o estudo de uma universidade de Londres que relacionou o uso excessivo de mídias sociais com sintomas depressivos.
O estudo analisou dados de quase 11 mil jovens no Reino Unido e ficou constatado que as meninas adolescentes são 2 vezes mais propensas que os meninos a apresentar sintomas de depressão. Este neuroterapeuta destaca que o tempo navegando nas redes sociais acaba tendo um impacto na regulação emocional. Quando a gente chega na rede social e vê esse mundo maravilhoso que todo mundo está vivendo, a gente compara esse melhor da vida deles com o pior da nossa vida, muitas vezes. Isso pode também abalar a autoestima e levar a pessoa a ter uma tendência maior a ter depressão. Sabendo disso, a Ana Elisa fica atenta para a filha não abusar e colocou regras. Quando ela está estudando, eu deixo ela ficar mais ou menos umas 2 horas, 1h30, 2 horas. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Tudo quanto é coisa que ela está olhando, eu estou olhando também. Cuidados que deixam a Ana e a própria filha mais tranquilas e que podem ajudar a evitar que alguns casos cheguem ao extremo. A depressão em nível mais suave, ela vai afetar a pessoa na escola, nos relacionamentos, na autoestima. E em casos mais graves, isso pode levar até a adoecimentos, a adoecimento fisiológico, a suicídio, e a situações mais extremas de atitudes de autocontrole. E depois do intervalo, não saia daí, tá? Tem as dicas da nossa agenda cultural e tem destaque no cinema. Um filme premiado no Globo de Ouro já pode ser visto nas telas brasileiras. Hora de programar o seu fim de semana com as dicas da nossa agenda cultural. Eleito o melhor filme de animação no Globo de Ouro no domingo passado em Los Angeles, Homem-Aranha no Aranhaverso, agora na telona brasileira. No enredo, a história de um adolescente e as infinitas possibilidades do Aranhaverso, onde mais de um pode usar a máscara. Prepare-se para uma grande aventura. Uma versão americana do fenômeno mundial Intocáveis no filme Amigos para Sempre. A história de um aristocrata rico que fica tetraplégico e precisa de um assistente. Daí surge uma improvável amizade com cada um conhecendo melhor o mundo do outro. Ainda tem ação, aventura e fantasia em Máquinas Mortais. A Terra está destruída e para sobreviver as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como cidades tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Ainda o musical Balé Bolshoi Dom Quixote, baseado no épico de Miguel de Cervantes. A história de um homem que decide viajar o mundo para se tornar herói e encontrar uma companheira. Para suas aventuras, Dom Quixote vai contar com um fiel escudeiro. Como se livrar das dívidas em 12 hilárias prestações? O espetáculo está em cartaz na campanha de popularização do teatro e dança e vai te dar boas dicas para resolver a situação. O carnaval está chegando e os blocos da capital já estão em clima de preparação para a folia. Enquanto o período oficial não chega, diversos ensaios abertos já acontecem. Os blocos Juventude Bronzeada e Alcova Libertina fazem uma grande festa. E tem mais folia, com baianas ousadas na fábrica das 9 da manhã às 2 da tarde, em todos os sábados de janeiro. Então programe-se e divirta-se. E o Miss Minas Gerais B-Motion 2019 já está com as inscrições abertas e é muito fácil participar, tá? Basta, enfim, você vai participar da seleção técnica, é preciso se inscrever no site missbrasil.bmotion.com.br só até o próximo dia 15. Para se candidatar ao título de mulher mais bonita do estado, as representantes das cidades mineiras devem ter personalidade, beleza, estilo, carisma, simpatia, envolvimento social e preparo cultural. E também atender a alguns pré-requisitos, tá? Que estão lá no regulamento disponível no site. Você também encontra informações no Instagram do evento. É só procurar pelo @Miss Minas Gerais B-Motion. Então, participe! Boa sorte para você! O Jornal Band Minas desta quinta-feira fica por aqui. Você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.